Nesta videoaula, irei falar um pouco sobre as semelhanças dos contos religiosos das religiões politeístas com as monoteístas, como surgem fusões culturais entre elas. Sabemos que atualmente existe aproximadamente 10.000 religiões no mundo, cada uma delas cultuando aos seus próprios deuses e deusas como únicos e verdadeiros. Sabemos que o último estágio ou fase da pré-história é a chamada Idade dos Metais, que corresponde ao período em que o homem passou a ter um pleno domínio do fogo e começou a fazer a fusão de metais, obtendo o bronze, por exemplo. Com o sedentarismo dos povos primitivos nas terras férteis do rio Tigre, Eufrates e Nilo, foram desenvolvidas as primeiras civilizações complexas, onde desenvolveram suas próprias culturas, religiões, leis, códigos, sistemas agrícola e pecuária, sistema numérico, sistema alfabético, escrita, vários monumentos arquitetônicos. Um dos principais povos da Mesopotâmia que contribuiu e serviu de exemplos, inspirações e de base para outros povos foram os povos sumérios, principalmente dos seus cultos aos seus deuses, na chamada religião politeísta. Os sumérios foram tão desenvolvidos e inteligentes que desenvolveram um poema épico em argila chamado de Epopeia de Gilgamesh, na escrita cuneiforme. Esse poema épico, chamado de Epopeia de Gilgamesh, fala de várias passagens textuais de eventos mitológicos praticamente idênticos à da Bíblia. A Epopeia de Gilgamesh é um antigo poema épico mesopotâmico, escrito pelos sumérios em algum momento em torno de 2.000 anos antes da Era Comum. Se eu for transformar esse 2.000 anos em século, fica século 20. Porque eu corto 2 últimos zeros, só fica 20. Então fica século 20 antes da Era Comum. Essa história narra os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk. Uruk era uma cidade-estado muito importante dos sumérios. Também tinha Ur. Também era outra cidade-estado muito importante da Suméria. Então, conta a história da Epopeia de Gilgamesh, que o rei de Uruk estava à procura da imortalidade. A Epopeia de Gilgamesh é considerada a obra literária mais antiga da humanidade, que conta também a história de um dilúvio, assim como tem na própria Bíblia. E também, em diversos povos da antiguidade, conta esse evento mitológico de um dilúvio. Antes mesmo da Bíblia hebraica, do conto de Adão e Eva, já existiam esses contos da Epopeia de Gilgamesh. Também na civilização sumeriana, tem a crença de que a deusa Inanna desceu ao mundo dos mortos, igual à descida do suposto Jesus ao submundo. Muitos dos fundamentalistas religiosos e principalmente líderes religiosos usam argumentos para enganar os leigos, onde dizem que a Bíblia hebraica veio antes da Epopeia de Gilgamesh. Mentira! É comprovado arqueologicamente que a Epopeia de Gilgamesh veio muito antes da Bíblia hebraica, aproximadamente 1.500 anos antes da Bíblia hebraica ser escrita. Muitos deles utilizam esse argumento só para dizerem que a Epopeia de Gilgamesh foi inspirada ou cópia da Bíblia hebraica. Mas, na verdade, a Bíblia hebraica ou foi inspirada pela Epopeia de Gilgamesh ou foi uma cópia fiel dela. Fala pessoal, tudo bom? Olha só, ontem eu postei um tutorial no dia 24/4 de 2024, dizendo para vocês que ia fazer um dueto sobre um estudo envolvendo 18 vídeos sobre tábuas suméria, do professor Rony Leal. Eu achei que era o canal dele, mas não era o canal dele aqui no TikTok. E o que acontece? Quando eu fui tentar fazer o dueto, a pessoa da página lá, ela restringiu o dueto.
Não sei se foi ela ou se foi o próprio TikTok. Então o que foi que eu fiz? Eu vim no canal do professor Rony Leal e eu vou deixar aqui printado na tela, na medida que eu vou conversando com vocês, o YouTube dele, que é Conhecimento das Escrituras, de onde eu irei tirar as interpretações das tábuas sumérias, principalmente as que foi achada aqui na Síria, Biblioteca de Assurbanipal. Existem inúmeras tábuas com várias traduções, principalmente Zacarias Sitchin, que foi o cara que em 1920 fez um trabalho extraordinário sobre essas tábuas sumérias e colocou até em um livro chamado 12º Planeta, que ele fala de Nibiru, de onde supostamente vieram esses seres aí de acordo com a tábua. Eu estou falando de mitologia suméria. Aí o que é que acontece? O último tutorial que eu postei, eu vou printar e vou colocar aqui, um rapaz colocou: mas isso não significa que os filhos de Israel copiaram dos sumérios, pois era uma tradição oral. Pois bem, Abraão, para o senhor esclarecer sua mente, se nós formos tomar a Bíblia como uma verdade, ele veio de Ur, e Ur ficava na Caldeia. Errou! Quer dizer, perdão, Caldeu veio depois, Ur ficava na Suméria. Então o que é que acontece? Se ficava na Suméria, a tradução do suposto Abraão era sumeriana. E o caso de Moisés, que foi o tal do escritor da Bíblia do Antigo Testamento, que escreveu segundo a tradução oral, eu sinto muito lhe dizer, mas o Moisés foi criado no Egito. Foram 40 anos desde que se for tomar a Bíblia como verdade. Então 40 anos lá criado, 40 anos de deserto. Então, quando é que ele escreve? Na suposta peregrinação dos 40 anos até a tal da Terra Prometida. Então é nesse período aqui que ele vai escrever através de um telefone sem fio. O que é telefone sem fio? É um falando pro outro, que falando pro outro. Essa tal da tradição oral. Então, tecnicamente, não bate, porque os escritores tiveram que se basear em alguma coisa para confirmar. Agora, se eu pegar Israel Finkelstein, se eu pegar José de Adamacaef, que escreveu a Bíblia e a Arqueologia, Mário Liverani, que é um italiano que fez um trabalho fenomenal, e tem tantos outros PhDs, todos eles vão afirmar que a Bíblia foi escrita depois do cativeiro da Babilônia e não antes, ok, senhores? Então, olha só, eu já fiz aqui o estudo, já preparei para vocês, eu vou deixar aqui uma pré-edição para vocês aqui no final, mas amanhã já vou começar a liberar o 1, o 2, o 3, o 4. Eu vou fazer várias partes das traduções das tábuas sumérias e vocês vão ver o quanto é idêntico o da Bíblia. E outras tábuas têm mais riqueza de detalhes, riquezas essas que não tem na Bíblia. Lógico, o autor ele fez um resumo, plagiou, né? Tomou para si o tema, que isso é plágio, né? Você fez faculdade, você sabe. Você pegar a história dos outros sem você dar nome aos boi, isso se chama plágio, meu querido. Então fica aí com o trechinho do que eu preparei para vocês para amanhã. Durante aquela noite, Titi, aquela que você conhece como Eva, ela estava dormindo. E de repente ela teve um sonho, e naquele sonho ela olhava que Abel estava morto, mas ao seu lado estava Caim, e o sangue de Abel estava sobre a mão de Caim. Eva já conhecia a morte, Eva já sabia o que era a morte, ainda não tinha presenciado sobre a sua família, mas ela sabia que aquele que parte não voltava mais à vida. Diz as tábuas sumerianas que ela acorda muito agitada, o coração pesado, ela sacode Ada para aquele que conhece como Adão e diz a Adão: Então, quando estudamos a história da religião, é nítido e claro quanto as religiões foram se difundindo uma com a outra, tomando os elementos culturais da outra, formando novas religiões e novos deuses. Exemplo, a primeira religião monoteísta a surgir no mundo foi a religião zoroastrismo, pelos povos persas. Então, o zoroastrismo também contribuiu bastante para disseminar e difundir outras religiões posteriormente a ela. Exemplo, a religião judaica cristã também se basearam no zoroastrismo. O zoroastrismo trouxe a ideia do bem e do mal, ou seja, a dualidade. O dualismo, exemplo, a própria Bíblia hebraica, Torá ou Antigo Testamento, são livros que falam em um Deus, que ele é dualista, tanto ele é o bem e o mal. Isso era a principal característica do zoroastrismo. Também,
Quando observamos no cristianismo, encontramos vários elementos do zoroastrismo. Observem a imagem a seguir. Então, ao observarmos essas imagens, uma lembra a outra, onde vários elementos religiosos que existem no zoroastrismo também existem no cristianismo. Na verdade, Zaratustra é considerado o primeiro profeta da história das religiões, e o zoroastrismo ou mazdaísmo foi responsável por sistematizar e influenciar profundamente as religiões judaica, cristã e islâmica. Em particular, o que se refere às crenças de um céu, de um inferno, de uma ressurreição dos mortos e de um juízo final. Na maçonaria também percebe sua influência, pois Zaratustra costumava receber seus discípulos ao meio-dia e os despedia à meia-noite, depois da ceia fraternal com que terminava os trabalhos. Também tivemos a difusão dos elementos culturais religiosos no chamado período helenístico. Foi quando a Macedônia conquistou a Grécia Antiga e daí começou a se difundir com diversos outros povos da antiguidade. O Império de Alexandre Magno se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização. Então, quando falamos em um Deus e religião como único e a verdade absoluta, precisamos nos atentar que não existe um único Deus ou uma única religião, e que também dentro das religiões há uma pluralidade de elementos culturais religiosos de outros povos que foi difundido entre povos conquistados. Para dizer que seu Deus é verdadeiro e único é fácil. Agora quero ver colocá-lo em prática e mostrar ao mundo que ele existe, fazendo as obras e os milagres como se pede nos livros religiosos. Muitas pessoas vêm me perguntar por que a maioria dos historiadores ou de quem estuda história são ateus. Simples, pelo fato da ausência de fontes históricas concretas da existência de algum Deus. Porque quem estuda história vai descobrindo e entendendo a construção cultural e religiosa entre os povos que vai passando de geração para geração, onde vão se tornando como única e verdade absoluta. Você sabia que a maior produtora de ateus é a própria Bíblia? Sim, isso mesmo, principalmente o Velho Testamento. Se formos analisar direitinho o Velho Testamento, é um livro totalmente sanguinário, cheio de atrocidades e vingança, onde até incestos eram permitidos pelo próprio Deus de Israel. Então, a melhor forma e modelo para uma construção social civilizatória é aquela que todos possam se beneficiar e se sentirem como parte de um todo. Dessa forma, ajudando o mundo por não uma igualdade, mas sim por uma equidade. Porque só através da história que conseguimos compreender o passado. E também só conseguimos compreender as religiões se estudarmos a história. A maioria dos teólogos e líderes religiosos fazem história para poder compreender todo o processo cultural e religioso. Antes mesmo da existência da nação israelita, bem antes, várias culturas, vários povos, várias informações, várias religiões, mas dentre todas as religiões que existiram, que antecederam a nação israelita, informa-se os historiadores, uma que mais popularizou e influenciou os escritos do Antigo Testamento que não foram canonizados na sua Bíblia, chamados de livros apócrifos ou pseudepígrafos, e até mesmo, depois a influência isso veio para o Novo Testamento. Mas uma das grandes religiões antigas, lá de 1000 antes de Cristo, mas que ela veio evoluindo, dizem que foi a religião zoroastra ou zoroastrismo, né? O zoroastrismo foi a religião que mais influenciou a concepção judaica do bem e do mal, ou a questão do dualismo.
Então é pelo zoroastrismo que surge agora sim a concepção de um arqui-inimigo de Ahura Mazda, a divindade absoluta. E hoje o caldo vai engrossar que não foi a influência do zoroastrismo, não se deu apenas na ideia ou na figura de um ser maléfico, arqui-inimigo número 1 de Deus, junto com uma comitiva de seres. Não se deu apenas isso a influência. Se deu em muitas outras coisas. Então, para nós entendermos o Novo Testamento, que quando entrar no Novo Testamento para facilitar, então eu tenho que entender primeiro essa influência do zoroastrismo, primeiro nos materiais judaicos, será a próxima aula, que trabalharei com isso, para depois trabalhar com o Novo Testamento. Caramba, professor. Então, Satanás existe no Antigo Testamento? Não. Existe lá a pessoa, existe, mas com base em quê? Sobre isso, os senhores viram das aulas passadas. Então, não é o nome em si. O nome em si não vai significar nada. Tem que entender a historicidade de tudo. Sobre isso, só pegar as 11ª aulas. A 11ª aula que foi, tá?